Semana passada eu vi um vídeo muito interessante no canal do Ferrez chamado Não Dá Pra Ser Ateu na Favela. E se vocês não conhecem o trabalho dele, vão conferir porque é um escritor que tem uma longa trajetória e tem uma visão de sociedade também que é incrível. E o Ferrez conta como é difícil quando você está na periferia para ser ateu, para não ter religião, como isso é visto com preconceito, como isso é visto com desconfiança, como as pessoas não aceitam que você não acredite em Deus. Eu imagino que, na verdade, isso não esteja apenas presente na periferia ou na favela, mas também esteja em todo o Brasil. Eu não posso falar muito sobre minha experiência como ateu no Brasil, porque quando eu fui embora em 2006, eu tinha 26 anos e eu simplesmente não me declarava publicamente como ateu. Então não tinha essa questão, não era um tema que eu estava o tempo todo debatendo ou que eu estava antagonizando pessoas por aí, não tinha isso. Na verdade, como foi gradual o meu afastamento da religião, só para ter uma ideia, por exemplo, aos 16, 17 anos já tinha minhas dúvidas. Eu fui morar com a minha esposa quando eu tinha 19 anos e mesmo depois de deixar a casa da minha mãe, que era onde eu realmente frequentava a missa, tinha uma pressão da minha mãe de ter que ir na igreja, mesmo depois disso, ainda durante alguns meses, isso eu já não acreditava mais, já não tinha mais vontade de ouvir o padre, já não tinha mais vontade de ir à missa. Mesmo assim, pela força do hábito, eu continuei indo à igreja durante um bocado de meses. Eu ia todo domingo na igreja perto de casa, no centro de Curitiba. Então, para você ver como é o poder do hábito, eu imagino assim que a questão religiosa no Brasil ela é tão entranhada, ela é tão presente na vida dos brasileiros, mesmo para quem tem suas dúvidas, mesmo para quem não pense o tempo todo em questões divinas ou em questões religiosas, ela é tão presente que muita gente frequenta o culto, frequenta a igreja, frequenta a sua religião por força de hábito, pela tradição, pela pressão dos pais, pela pressão dos amigos, pelo círculo social do qual você pertence. Porque, antes de tudo, né, ainda mais quando você, por exemplo, é de uma religião tradicional como a católica, você nasce naquela religião. Você não se torna católico. Eu fui batizado, não tive escolha. Meus pais escolheram para mim isso. Então você cresce num ambiente no qual é inculcado para você que aquilo ali é uma resposta, que aquilo ali é um caminho de realização pessoal, que fornece uma satisfação existencial, que aquilo ali é uma saída para uma série de problemas mundanos do mundo real e que vai nos dar respostas para depois da morte. Então, você cresce numa tradição. E eu tenho certeza que muita gente, né, tanto católicos tradicionais, pessoas que cresceram no catolicismo, quanto em outras religiões, sejam evangélicos, sejam muçulmanos também, em países de maioria islâmica, muitas pessoas continuam frequentando os seus templos religiosos por pura tradição. Não porque estejam de fato imbuídos de um espírito religioso, de algum tipo de devoção, de algum tipo de crença profunda, de algum tipo de fé. Elas vão porque elas sempre foram e a gente não pode também negar que as igrejas, né, principalmente certas vertentes religiosas, elas são espaços de network. Ou seja, você não apenas frequenta a igreja por causa das inúmeras respostas existenciais que você pode obter, mas porque é um espaço de contatos, é um espaço de comunicação, é um espaço de troca de influência, relações profissionais às vezes. Só para contar uma história para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona isso, de como opera isso. Quando a gente foi embora do Brasil, em 2006, a gente foi para Nova York. E logo de cara, no metrô, a gente conheceu uma jovem que era de uma igreja de brasileiros em Nova York, e papo vai, papo vem, e ela convidou a gente para ir para a igreja. E ela disse pra gente assim, vocês têm trabalho já? E nós não tínhamos. Então vem na igreja lá que a gente consegue arranjar para você um trabalho. Então, eu que já era ateu, que não acreditava em nada daquilo ali, nós fomos ao culto na igreja de brasileiros porque a gente sabia que ali seria um espaço de comunicação com outros brasileiros. Muitas pessoas acabam dependendo de outros imigrantes quando você chega num país para você poder também criar sua rede de relações, né, sua rede de contatos e de contatos profissionais também. Então a gente foi à igreja para conhecer outros brasileiros para que talvez essas pessoas nos dessem uma saída e pudessem nos ensinar um pouco os macetes de viver no exterior. E foi como a gente conseguiu nosso primeiro trabalho nos Estados Unidos. Então, assim, mesmo sem frequentar a igreja, porque não fui frequentar a igreja depois, mesmo sem ter o menor interesse em saber o que eles diziam, a gente foi lá para conhecer outras pessoas, outros imigrantes que pudessem nos dar algum tipo de auxílio nessa chegada que sempre é traumática.
Então a gente sabe disso, a gente sabe que em muitas igrejas há um espírito grupal de cada um ajuda o outro, uma mão lava a outra. Você tem, sabe, uma empresa, um açougue, os fiéis daquele grupo ali, os fiéis daquela igreja vão frequentar o teu açougue. Você tem uma oficina mecânica, os fiéis daquela igreja vão frequentar a sua oficina mecânica. É um modo de criar relações mais duradouras, um senso de comunidade. E basta pensar também que, além disso, né, e aqui a gente une um espírito grupal primitivo do ser humano, que desde sempre a gente se reúne nesses grupos, a religião também, ou essencialmente, tem esse fator de senso de pertencimento a um grupo. Então, por exemplo, isso aqui vale para vários aspectos, né? Pode ser no aspecto religioso, por exemplo, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou umbandista, eu sou muçulmano, eu sou budista, taoísta, o que quer que seja. A pessoa faz parte desse grupo muito mais amplo de fiéis daquela religião. Então, por exemplo, quando você lê o livro do Harari, o Sapiens, ele fala sobre como isso foi importante nessa unificação coletiva das pessoas, né? Porque um cristão no Brasil, um católico no Brasil, ele se sente irmanado, ele se sente pertencente ao mesmo grupo dos católicos italianos, ou dos católicos mexicanos, ou dos católicos que estão em algum país africano, algum país da Ásia. Ou seja, é um senso de pertencimento a uma comunidade global com mais de 1 bilhão de pessoas. E isso se dá em diferentes esferas, na verdade, né? Quando você tem, por exemplo, o seu time do coração, time para qual você torce. Eu sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou flamenguista, eu sou botafoguense. Isso te dá o senso de pertencimento a uma comunidade de pessoas em torno de um objetivo comum, que é ganhar no esporte, que é ganhar no futebol. Ou quando você faz parte de certos grupos, né, certas tribos, como se diz, de fãs musicais, né? Eu sou roqueiro, eu sou funkeiro, eu sou pagodeiro, eu sou do metal, ou seja, você tem os diferentes grupos que seguem determinados cantores, né, que gostam de determinado estilo musical, e isso se reflete não apenas no seu gosto, mas também em como você se veste, em como se comporta, no tipo de dança que você faz, no tipo de cabelo que você usa muitas vezes. E a religião também tem isso, a religião também tem esse fator de pertencimento ao grupo, que também se reflete no comportamento, se reflete na vestimenta, se reflete no modo como você fala muitas vezes, as palavras que você utiliza. Inclusive, o próprio Ferrez menciona isso, como há certos cacuetes linguísticos entre os fiéis, que você acaba repetindo, reproduzindo sem ter consciência disso, né? Eu, embora seja ateu, por exemplo, falo o tempo todo, vixe Maria, Nossa Senhora, porque eu cresci nesse ambiente, foram 20 anos, 20 e poucos anos crescendo num ambiente católico, pertencendo a esse tipo de cenário, que esses cacuetes linguísticos ainda estão presentes naquilo que eu falo. O meu filho, por exemplo, que nunca foi a uma igreja, que não é batizado, que não tem nenhuma religião, que nem sequer sabe o que é Deus, às vezes solta um meu Deus, meu Deus. Então é um cacuete linguístico que pertence, de fato, a essa construção coletiva social que é a religião. Então, o que a gente não pode menosprezar é, de fato, esse fator de coesão social, é esse fator de coesão de relacionamentos, na verdade. As pessoas pertencem à religião, em grande parte, por causa desse senso de pertencimento a algo maior do que si próprio, de uma sensação maior do que o indivíduo. E isso também está na política. A política também é um fator de agregação. Você tem diferentes partidos. O partido é isso. O partido é um grupo de pessoas que se unem em torno de uma pauta comum, social, política, e defendem na ação política. Ou, por exemplo, quando você se diz de esquerda, ou progressista, ou anarquista, ou comunista, ou social-democrata, ou liberal, conservador, o que quer que seja, você está dizendo: eu pertenço a um grupo de pessoas que compartilha da mesma proposta de sociedade que a minha. Então você vai e não se sente sozinho defendendo certas ideias esdrúxulas, muitas vezes. Porque às vezes essas pessoas defendem ideias esdrúxulas também. Quando eu falo esse tipo de coisa, quando eu exponho esse tipo de coisa, não quero dizer que vocês devam abandonar suas religiões ou abandonar seus grupos que vocês fazem parte, mas é que vocês compreendam como esses mecanismos funcionam e como isso é, de certo modo, pré-racional, né? A gente pertence a esses grupos, muitas vezes, porque a gente nasceu no interior daquilo e a gente cresceu aquilo ali, e a gente foi levado, arrastado por um amigo, ou por uma namorada, ou por um parceiro, ou, sei lá, a gente é arrastado por esses grupos muitas vezes. Não são escolhas, né? Eu não posso dizer, por exemplo, que quando eu era adolescente eu escolhi ser roqueiro. Eu simplesmente tinha amigos que eram roqueiros, ouvia rádio rock, curtia bandas de rock e fui sendo imerso nesse ambiente. Então, assim, e você acaba reproduzindo. À medida que você vai entrando nesse tipo de grupos, você vai perpetuando
a sua relação com esses grupos. Então, eu vejo que a religião ela tem mais a ver com isso do que, de fato, com respostas transcendentais, muitas vezes. O Ferrez até levanta uma pergunta, né? Por que o brasileiro fala tanto de religião, os ateus brasileiros falam tanto de religião, né? Se importam tanto com a questão de Deus, e tem justamente a ver com o fato de ser um país no qual as pessoas são muito religiosas. Então a questão religiosa ela atravessa muitos espaços de debate brasileiro. Por exemplo, basta pensar na bancada evangélica dentro do Congresso. Então, não é algo que pode ser desprezado. E quando você tem um crescente processo de fanatização das pessoas, ou seja, de núcleos duros religiosos que se tornam cada vez mais intolerantes, e esse é um dos fatores também que você observa nessa formação desses grupos, né, dessas esferas coletivas de pensamento semelhante, é que elas tendem a pensar que o meu grupo é melhor, o meu grupo é mais puro, o meu grupo é mais digno, e outro grupo é um grupo mau, é um grupo de infiéis, é um grupo de pessoas indecentes, impuras. E isso não é apenas na religião. É importante ressaltar isso. Isso vale para o futebol também. Basta você ver briga de torcida organizada. Uma torcida organizada que acha que o time dele é melhor do que o outro e eles vão para a rua quebrar o pau. Ou, por exemplo, disputa na música. Você tem pessoas, por exemplo, metaleiros que acham que o heavy metal é o suprassumo da humanidade na questão musical. E quem é funkeiro é um idiota ignorante que não sabe o que é música. Você tem, por exemplo, quem curte música clássica que acha que a música clássica é o único espaço, talvez o espaço privilegiado de expressão artística musical, e quem curte outros estilos musicais, pop, por exemplo, é um burro. Então tem esse fator também de autoimagem, uma geração de noção de valor próprio também, né? Assim, eu sou melhor do que os outros. E isso é extremamente presente nas religiões, principalmente. Porque na religião, basta você pensar, por exemplo, no judaísmo, que era a religião do povo escolhido, ou seja, era o único povo escolhido por Deus. Todos os demais povos, todos os demais pagãos eram povos que não eram escolhidos por Deus. E o cristianismo e outras religiões também têm isso, essa noção de que se eu seguir Jesus eu serei salvo. E até uma pergunta interessante quando eu fazia para certos fiéis, né, quando tinha esse tipo de debate, que eu não tenho mais agora, mas eu falava assim, gente, mas quem nasceu, por exemplo, antes de Jesus vir para o mundo, né? Quem nasceu na Grécia Antiga, por exemplo, o que acontece com essas pessoas? Vão para o inferno automaticamente? Elas estão agora pagando no inferno? Segundo Dante Alighieri, quando ele escreve lá a Divina Comédia, ele tem um espaço reservado no inferno para essas pessoas, né? Para quem era pagão que ia para esse tipo de inferno porque não teve acesso ao cristianismo. Ou pensar nos povos primitivos das Américas, que só foram ter contato com cristãos de 1500 em diante. Todas as pessoas das Américas foram para o inferno? Foram condenadas à danação eterna. Eu até quero mencionar também, ainda voltando sobre o ateísmo, né? Tem o comediante o Ricky Gervais que ele fala, ele sempre repete na verdade isso, né? Que ele diz que todo mundo é de um modo ou de outro ateu. Porque assim, se você é cristão, você acredita num tipo de divindade, né? Num tipo de Deus. Se você não aceita as divindades dos hindus, por exemplo, que são milhares de divindades, você para os hindus é um ateu. Se você não acredita em Brahma, em Shiva, em Vishnu, você é um ateu para os hindus. E o que o Ricky Gervais fala, que a única diferença entre mim e você é que eu acredito num Deus a menos. Então todas as pessoas, de um modo ou de outro, são pagãs para outras religiões. Se você, por exemplo, é muçulmano, todas as demais religiões são infiéis. Se você é cristão, todos os demais que não pertencem ao cristianismo são pagãos. Então há esse senso de exclusividade, esse senso de que eu pertenço à verdadeira religião e todas as demais estão erradas. E uma coisa é fato, ou um está certo, ou todos estão errados. E há uma grande probabilidade, pensando que existem milhares de religiões pelo planeta, que você aí esteja errado. E só um último aspecto também para mencionar aqui antes de concluir o vídeo, é sobre a distinção que existe entre as pessoas, né? Porque nem todo mundo é ateu militante, ou na verdade o ateu militante é uma minoria, né? E militante sempre é chato. Se eu pensar assim, militante, qualquer tipo de militante tem um limite ali, tem um limite no qual você se torna um inconveniente, que você passa a querer converter os demais, que você passa a querer convencer os demais que você está certo e que os outros estão errados. E esse limite é o limite da chatice, é quando você já não aceita que o outro seja diferente de você. O Richard Dawkins, ele tem um espectro que ele elaborou aqui de diferentes tipos de fiéis ou de ateus, né? Então ele tem uma gradação de 7 níveis. Então o primeiro aqui é o teísta forte, né? O teísta convicto, ou seja, uma pessoa que tem 100% de certeza que Deus existe. O nível 2 é o teísta de fato, que é a pessoa que ela acha que tem uma alta probabilidade de existir Deus,
Não é 100%, mas é bem perto de 100%. Ele não tem certeza de que Deus existe, mas ele vive como se Deus existisse. O terceiro nível é alguém inclinado a acreditar em Deus. É alguém que é moderadamente teísta. Ela não tem certeza, mas ela acha que sim. Depois tem o nível quarto, que é imparcial, completamente imparcial. Não sei se existe isso, mas é uma pessoa que diz, olha, é igual o cara e coroa. Você joga a moeda, tem 50% de chance de ter Deus e 50% de chance de não ter Deus. Então eu não sei, simplesmente não sei. Deixem aberto aqui. Depois, o nível 5 é alguém inclinado ao ateísmo, né? Uma pessoa que acha, olha, não sei, mas imagino que não exista Deus. Pode ser que não tenha. Tenho a inclinação a ser cético. O nível 6 é aquele que é de fato um ateu, que é a pessoa que tem pouquíssima probabilidade de haver Deus, então eu vivo minha vida como se Deus não existisse. Não é algo que me preocupa, não é algo que me ocupe em termos de relação existencial. E o nível 7, que é o ateísta convicto, né? O ateísta forte, como eles chamam aqui, que é eu sei que não existe Deus, do mesmo modo como um teísta convicto acha que Deus existe. Na verdade, a maior parte dos ateus, eles estão no nível 6, né? Os ateus de fato mesmo, porque você não tem como provar a não existência de uma coisa. O ateu convicto não tem como provar que Deus não existe. Você não tem como provar a não existência de unicórnios, ou provar a não existência de, como exemplo do Bertrand Russell, a não existência de um bule orbitando a Terra. Você não tem como comprovar que Deus não existe. Então a maior parte dos ateus são ateus de fato, né, que são as pessoas que têm quase certeza que Deus não existe e vivem, tocam sua vida com base nessa quase convicção. E é onde eu me encaixo, né? Eu estou nesse nível 6 aqui. Eu tenho quase certeza que não existe. Pode ser que haja um Deus, pode ser que exista, mas não me parece que seja o caso. E, só repito aqui, o problema, esse estigma, esse preconceito em relação a ateus é algo muito particular de países com grande massa de pessoas devotas e que praticam religião, né? Você encontra isso em países latino-americanos, por exemplo, você encontra isso no Brasil, principalmente, você encontra em certas regiões norte-americanas, você encontra isso em países islâmicos também, e em outros países não é uma questão, não é um problema, não é algo que vá te, sabe, levar a perda de emprego, por exemplo, ou que vá a criar algum tipo de rejeição à sua pessoa. Não acontece. Aqui na Europa, principalmente, por exemplo, nunca vi nenhum tipo de situação na qual eu me sentisse constrangido de me dizer ateu. Não tem circunstância assim. Já no Brasil, há sim, como menciona o Ferrez, certas circunstâncias quando você fala isso, pessoas vêm no comentário aqui dizer que vai para o inferno, por exemplo. Então é o grau de devoção e que tem aqui, repito, esse caráter grupal, esse caráter tribal quase. Eu faço parte do grupo dos justos, eu vou para o céu e você vai para o inferno porque você não compra o meu pacote de noções religiosas. E isso existe, esse tipo de fanatismo, não existe apenas na religião, mas existe também na política brasileira. Você vê pessoas fanatizadas na política que pensam a mesma coisa. Se você não for do meu grupo, você tem que ir para um campo de concentração, tem que ser exterminado, tem que ser fuzilado, tem que ir para um gulag, tem que ir para o paredão. Então tem de fato esse tipo de convicções arraigadas que são nocivas, na minha visão pelo menos, são prejudiciais, tanto na religião, quanto na política, quanto no futebol, quanto na música. Quando você é muito convicto, você tende a ser um idiota. No sentido mais próprio do termo, né? Só pensar no próprio umbigo e não enxergar o resto do mundo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Recomendo que vocês vejam o vídeo do Ferrez, porque é bem interessante a visão dele, mostrando como é na periferia, qual a relação dele com a religião, como ele sofre preconceito por causa disso. Como eu disse, eu não vejo isso no meu dia a dia, porque, sinceramente, também não fico militando aqui, não sou um ateu militante, mas eu sei que no Brasil existe uma rejeição, existe um enorme preconceito, existe a noção de que quem é ateu é imoral, é uma pessoa que come criancinhas, que comete genocídio, que é pedófilo, ou seja, é uma noção bastante distorcida da relação religiosa das pessoas e da ausência de religião também. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro para apoiar o canal ou um apoiador no Apoia-se. Confira meu livro sobre o Bolsonaro e também confira meu livro na pré-venda agora sobre o Jesus histórico, que é um tema que me ocupa também, é uma questão com a qual eu me preocupo e também que eu estudo, que está na pré-venda agora e sai esse mês, que é o Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!